É isso. Silêncio no set. Gravando. Acho que esse pode ser aquele vídeo que eu faço entrevistando antes de começar o vídeo. O bolinho da vez é bolo de chocolate. E o suco é de uva, por caso você tenha curiosidade. Vem lá com a gente. Vem! Olá, pessoal. Meu nome é Anitta. Eu sou a Regiana. E nós somos do coletivo Ninféias. Hoje damos abertura ao novo quadro do Cine Feminista, onde vamos trazer alguns filmes e fazer alguns comentários através da ótica feminista. Se você tem indicação de algum filme, deixa aí nos comentários que a gente vai olhar tudo. Enquanto a gente faz esses comentários, a gente vai comer um bolinho e tomar um trenzinho. E sobre qual filme vamos falar hoje, Regiana? O primeiro filme da nossa série é Até a Última Gota. Lançado em 6 de junho na Netflix, o filme é dirigido e roteirizado por Tyler Perry, classificação de 14 anos, 1h40 de duração, do gênero drama e suspense. Então, se você quer comentar com a gente, já avisando que esse vídeo vai ter spoiler, então vai lá. Se você não assistiu ainda, assiste e volta aqui para comentar com a gente. Esse é um filme que nos mostra o cotidiano de uma mãe solo, a Janaya, interpretada pela atriz Taraji Henson, onde ela vive o pior dia da vida dela, tentando sobreviver com 2 empregos e uma filha com a saúde muito frágil. É um filme intenso, é um filme muito forte, são muitas emoções. É um filme com as emoções muito à flor da pele, né? Não é um filme que você vai assistir e falar, não, filme, vou comer aqui uma pipoquinha, tranquilo, terminar a noite tranquilo, não vou pensar em muita coisa. É um filme que você vai mexer com o seu emocional. Ainda mais se você for uma mulher e negra. E for atravessada, né, pelas questões do filme, assim. Comendo. Porque eu preciso, eu sou comilona. Eu acho que o filme ele é muito cru, assim, ele é muito real, porque mostra todas as sequências de violência que ela vem vivendo, né, ali durante o filme inteiro. Então, você vai perceber que quando chega, né, que você já foi lá assistir o filme, pra você não ter spoiler, então quando você chega na cena ali quando o filme começa a se desenrolar no assalto, você vê que antes daquilo, tudo foram só uma violência atrás da outra que ela foi sendo atravessada, sabe, que ela foi enfrentando. E se algumas coisas tivessem sido... se tivesse acontecido antes de chegar naquela parte, teria evitado tanta coisa, algumas ajudas. A gente vai trazer no vídeo hoje algumas ajudas, algumas leis, alguns programas que poderiam ter ajudado ela, porque ela é uma mãe solo, então ela estava muito sobrecarregada, tudo era ela não tinha rede de apoio. Então, hoje você vai conhecer alguns programas, algumas leis, que se você tiver numa condição, espero que não parecida com a Janaya, porque a Janaya está numa condição complicadíssima, mas vai te ajudar um pouco. Se tiver alguma semelhança, assim, né? Alguém que você conheça. Vai ajudar, talvez, a não deixar as coisas tão difíceis quanto as dela. E como a gente estava falando, no filme a gente percebe alguns momentos em que a Janaya ela sofre com a violência institucional, quando agentes públicos submetem ela a situações agressivas e abusivas, como a situação que ela passa com um policial e uma outra situação que ela relata mais à frente no decorrer do filme, que é sobre a violência obstétrica que ela sofre, né, no hospital. É bom a gente salientar que a violência institucional e o racismo estrutural no filme, eles andam lado a lado, porque as pessoas já fazem uma leitura dela enquanto mulher negra e já se comportam de formas que eles não se comportariam com pessoas brancas. Então, no caso da violência obstétrica, mulheres negras, mães negras, morrem 2 vezes mais do que mulheres brancas. Submetidas à violência obstétrica numa quantidade muito maior do que mulheres brancas. Então, do mesmo jeito com a violência policial, do mesmo jeito em outros departamentos, né? Sim. E o racismo estrutural, ele é a forma que se estabelece algumas relações, assim, às vezes a gente não percebe, mas uma forma agressiva que ela é tratada por um policial, por um médico e por tantos outros espaços, assim, no cotidiano mesmo. A leitura que você faz de uma pessoa, mesmo sem conhecê-la, apenas pelo seu tom de pele, peludo marrom, como diria a Link. Marrom bobão, como diria o senhor. E como eu mencionei, no decorrer do filme, assim, mais pra frente, ela relata essa situação que o médico foi extremamente abusivo com ela. Ela foi lá pra ter a filha dela, que já ia nascer prematura, e o médico obriga ela a ficar numa posição que ela sabia que tinha alguma coisa errada ali, não ia ser confortável nem pra ela, nem pro bebê, assim. E ela mesma percebe isso, pra gente ver como é profunda e super sensível, porque afinal ela já estava numa situação super vulnerável, assim. Quando a mulher vai lá pra ter a criança
e o médico quer impor alguma posição, quer impor uma forma dela ter o bebê, isso é muito pesado, assim. Muito errado. O corpo sabe como parir. Sim. Afinal, era ela que estava indo parir, não o médico, né? O que ele tá indo impor? E tem também a outra situação do policial, logo no começo do filme, que o policial fecha ela, assim, faz uma manobra totalmente errada e ainda culpa ela, como se ela fosse errada da situação. Aparece uma outra policial também, mas ela não media muito bem a situação. Como é que é o nome dela? A Janaya, ela continua saindo como errada, assim. Ele bate no carro dela ainda, né? Ele é super agressivo com ela, ameaça ela de morte. É muito complicado. E você vê que o dia dela já começa ruim de manhã, porque ela encontra a dona da casa dela, porque ela mora de aluguel, e a mulher já fala, né? Se você não aceitar o aluguel, que tá devendo, um tempo já, ela tava devendo aluguel, ela fala que vai colocar as coisas dela tudo pra fora, vai colocar tudo na rua, e ela realmente coloca tudo na rua. E o que a gente mencionou sobre não ser um filme fantasioso é a realidade, né? Isso realmente acontece com muitas pessoas, com muitas mães. E como a gente mencionou no começo do vídeo, a gente vai trazer algumas ferramentas que teria como a Janaya recorrer se fosse aqui no Brasil, por exemplo. A gente sabe que é um filme norte-americano, mas é uma realidade muito presente na nossa sociedade aqui no Brasil. E um meio que ela poderia recorrer seria o CRAS, que é um centro de referência de assistência social. E lá você encontra diversas ferramentas que eles disponibilizam para auxiliar mesmo, no auxílio de convivência, assim, em casa, indicações de assistentes sociais para te ouvir, para te aconselhar sobre toda a situação que você está passando, você explica sobre as suas condições financeiras e eles dão esses suportes gratuitamente, assim. Tem centros de atendimento especializado que eles oferecem atendimento psicológico, como seria o caso da Janaya, né? Chega a um ponto que ela tá com tanta pressão, assim, do trabalho e de viver só seguindo, assim, que o atendimento psicológico ele é muito importante para ajudar a pessoa a levar uma vida mais digna. E também poderia ajudar ela na questão das informações a facilitar o acesso dela a alguns programas, como Bolsa Família. Ainda mais ela sendo mãe solo, ela é prioridade em alguns programas, como esses programas habitacionais, tipo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, né? Que são todos programas do governo federal que você pode encontrar, que podem contribuir muito para famílias vulneráveis, como era a situação da Janaya e como é a situação de tantas pessoas, infelizmente, ainda no Brasil. Tem também um outro centro de atendimento especializado de assistência social, que é o CREAS, que tem em diversas cidades, que você pode procurar ajuda mesmo e atendimento psicológico. O LOAS é um benefício concedido pelo INSS para idosos a partir de 60 anos ou pessoas com deficiências a longo prazo ou doenças. E, por último, a Delegacia da Mulher, que na verdade pode ser a sua primeira escolha assim, para buscar ajuda, que é onde você pode ter esse acolhimento, explicar as diversas agressões. Por exemplo, a Janaya, ela poderia levar essa situação que ela passou com o policial, as situações que ela vivia no trabalho também com o chefe dela, que era super agressivo com ela, que humilhava ela na frente das outras pessoas. E ela pode levar essas situações na Delegacia da Mulher, ter esse acolhimento, ter essa escuta mais atenta assim, sobre as situações que ela está passando. São coisas que ajudam o copo a não transbordar, né? Porque imagine que essas violências atravessavam o dia da Janaya todos os dias. Então, todo dia uma coisa diferente, todo dia um BO diferente, um abacaxi para descascar. Mas essas coisinhas que a gente foi comentando são coisas que aliviaria, essa é a palavra? Amenizar, né? E ajudar a amenizar a situação dela. A situação dela. E falando sobre isso, de buscar uma ajuda psicológica, de dar uma atenção para a saúde mental, uma boa opção é buscar o CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, que oferece diversas atividades para esse acolhimento psicológico para as pessoas, para qualquer pessoa, assim, né?
todas as cidades têm um CAPS e é muito importante a gente dar essa visibilidade para a saúde mental, cuidar, não é tipo, tirar, né, esses preconceitos que a gente tem de tipo, nossa, vai no CAPS, não. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, que é sobre o quanto falar que, eu vou pro CAPS, eu saio do CAPS, virou muito motivo de piada, e o CAPS é um lugar sério, é um trabalho sério, sabe? Muitas pessoas dependem do acompanhamento com o CAPS e isso salva vidas. Vamos parar de brincar com o CAPS. Eu já fiz um trabalho no CAPS uma vez, uma oficina com minha irmã. E o legal do CAPS é isso, né? Tem muito acolhimento, assim, tem muitas atividades que você pode fazer no CAPS. Depende, vai de CAPS de cada cidade, assim, né? Mas tem muitos atendimentos, muitas atividades pra pessoa fazer. A pessoa não fica lá, assim, presa lá. Você vai, tem um primeiro atendimento, relata sobre a sua vida, sobre as suas vivências. E a partir daí você vai frequentando, né? Como você se sente bem. Então, se a gente for fazer um apanhado aqui de coisas, né? De quantos desses problemas poderiam ter ajudado a Genaia. Então, já tem ali o programa do Minha Casa Minha Vida. A gente falou do programa Minha Casa Minha Vida? Você falou. Dos programas habitacionais, que a gente pode conseguir mais informações através do CRAS ou do CREAS. Então, ela já poderia resolver a situação dela com o aluguel, porque ela vive para pagar o aluguel e para cuidar da filha dela. Então, já não teria o problema do aluguel. Já ali na questão com o policial, que ele fecha, bate no carro dela, ela já poderia ir na delegacia da mulher, porque talvez numa delegacia comum ela realmente não se sentisse segura, já que era a polícia que estava tratando ela daquela forma, né? Então, talvez ela poderia ir na delegacia da mulher. Então, ela já estava no estado de surto. Quando a gente vê que é pela questão da filha dela, que não está mais entre nós, que ela morreu, infelizmente. Então, aí a gente já vê que tudo era esse surto, né, que ela estava passando. Então, se ela poderia ter buscado... Também que é muito difícil, né, a gente falar... Ela poderia ter buscado ali o atendimento psicológico naquela situação. É um atendimento que deveria ter sido buscado antes, né? A gente pode esperar o copo transbordar pra gente pedir ajuda. Porque ela, no meio do surto que ela tava, falar, pô, vou no CAPS... É complicado, né? Sim, quando a pessoa já tá num episódio psicótico, assim, ela não tem condições de pedir ajuda mais, né? A coisa já extrapolou os limites. Não espere seus limites terem arrombados pra você pedir ajuda, né? Então já teria o atendimento psicológico, a questão do benefício do LOAS que a gente falou, já ajudaria ela com o tratamento da filha dela, então ela já não teria que se desdobrar para 2 empregos e toda aquela carga de trabalho, contas e tudo que vinha nas costas dela sozinha, né? Então, a questão do atendimento psicológico, desses benefícios, dessas leis e tudo, teria deixado a jornada dela aquele dia um pouco mais tranquilo, porque fácil não é, ela perdeu uma filha, né? Uma filha que ela só vivia para isso, ela só vivia para a filha dela ter o que comer, para a filha dela ter onde dormir. Então, quando a filha dela morre, ela fica sem chão. Então, ela já estava no limite há muito tempo, quando tudo isso transborda, acabou o pobre da Genaia. Realmente é muito triste, porque assistir o filme também nos leva num local de olhar, tipo, as pessoas que estão ao nosso redor mesmo. Se a gente está dando atenção, se a gente está ouvindo aquelas pessoas, se a gente está vendo elas realmente, assim, se precisa de acolhimento, até onde a gente pode ajudar. Às vezes a ajuda que você pode fazer é indicar, falar, olha, o CAPS é tal lugar, você quer que eu te acompanhe até lá? Ou até o CRAS, por exemplo, e dar esse apoio, assim, porque às vezes é disso que a pessoa precisa, né? Não esperar chegar até ultrapassar um limite e piorar toda a situação. A gente precisa enxergar as pessoas. Tanto que tem uma parte que você estava falando sobre isso, que ela fala no meio do filme, que as pessoas não enxergavam elas, né? Sim, a Genaia, ela falava o tempo todo no filme que ela se sentia sozinha, que ela não tinha nenhum apoio, assim, para ajudar ela no dia a dia. Ela era sempre a mesma rotina, trabalhar, cuidar da filha dela, levar a filha dela para a escola, buscar. E ela sempre se sentia muito sozinha, falava que ninguém via ela, ninguém escutava ela. É onde a gente percebe o papel fundamental de outras personagens do filme, que é a detetive. Maravilhosa detetive. Sim. E a gerente do banco,
que são as que mais escutam ela, que dão essa atenção para ela e tentam amenizar toda a situação que acontece no filme. E se você for olhar, não é como se elas fizessem grandes coisas para mudar a vida da Janaya. Elas escutam ela. E aí ela fala e não tinha ninguém para escutar ela nunca. Então ela nunca era vista, nunca era ouvida. Então elas escutam ela, elas enxergam ela. E isso faz toda a diferença para as coisas terminarem da melhor forma possível, né? E a gente vê também essa questão da identificação dessas mulheres com ela, né? Porque de serem mães, a detetive mesmo ela é mãe solo, então ela já vem da própria vivência dela também em situações de aluguel, de ser expulsa e tudo, ela traz isso enquanto ela tá conversando com a Janaya. Então, tanto as outras reféns também, assim, as que porque o elenco, ele é 98% de pessoas negras, né? Que lindo, maravilhoso. Incrível, gente, Incrível. Então você vê como essas mulheres, assim, que mesmo que não estivessem na mesma situação da Janaya, o quanto elas acolhem, assim, o quanto elas enxergam, o quanto elas pensam. Outra coisa que é a comoção de fãs e apoiadores que chegam para ajudar a Janaya, que é incrível, né? Durante a situação lá, né? Porque não é um assalto, a situação que acontece no banco, aí uma das reféns, né, faz a gravação lá, a transmissão ao vivo do que está acontecendo dentro, e as pessoas começam a se identificar muito, ainda mais nesse momento que ela começa a falar, né? De o quanto tudo é ela, toda a sobrecarga é ela, sempre é ela pra tudo, e ela não tem que pedir ajuda, não tem apoio, não tem nada. E as pessoas se identificam, sabe, com a vivência dela. E aí vão pra lá, pra porta, pra ajudar ela. Gente, que momento. Quem dera se essas pessoas tivessem conseguido ver a Janaya antes de tudo isso ter acontecido. Teria evitado toda essa situação calorosa que aconteceu nesse dia. É preciso a gente ter atenção a isso, porque às vezes a gente só se comove quando a gente vê lá longe, né? A gente vê na televisão, vê lá fora, vê no outro. Mas as pessoas estão sozinhas e estão precisando de ajuda do nosso lado. Então você conhece uma pessoa que está precisando de ajuda nesse instante da sua vida e está do seu lado. Então, não vamos esperar virar estatística, não vamos esperar uma grande coisa acontecer para enxergar as pessoas, para ver que as pessoas precisam de ajuda. É um tópico bem sensível, mas muito importante de ser falado. Acho que é bom a gente reforçar e lembrar de como essas mulheres negras, mãe solo, quanto essas mulheres precisam de espaço para sofrer também, sabe? Para chorar, para contar, e não de ser sempre esse estereótipo de mulher guerreira e mulher forte e tal. Inclusive tem um dado que é a porcentagem de mulheres negras que não recebem anestesia na hora do parto. A gente enxergar mulheres negras como mais fortes, por isso não dá uma anestesia, ter um atendimento de baixa qualidade. Ela é vista muito como, ela tem que ser essa mulher guerreira, ela não tem tempo de chorar, então a gente não conhece um Hop da Janaya, a gente não conhece um Paquera da Janaya, porque a vida da Janaya é ser uma mulher guerreira que sofre. Sim, a vida dela é trabalhar 2 empregos, cuidar da filha dela. O que é a Janaya por trás disso, né? Quem é? Não romantizar que mulheres devem ser guerreiras. Porque o que é ser guerreira na maioria das vezes? É suportar tudo sozinha, não pedir ajuda nunca e só se lascar? Sabe? As mulheres precisam de escuta, de cuidado, de hobby, de ser uma mulher para além de mãe. Ela precisa de ter tempo, ela precisa de ter vida. Tempo pra si, né? Não só pra terceiros, assim. O que você é além do trabalho, né? O que a gente é além do trabalho? Além de sustentar o mundo nas costas. Então, eu vi um vídeo sobre isso uma vez, que era uma pessoa que falava assim, se apresente sem falar o que você estuda, o que você trabalha e o que você sabe fazer. Nossa. O que sobra? Tirando o que você estuda, o que você trabalha e o que você sabe fazer. Construa você além do trabalho, se você tiver esse tempo também. Mas com algumas dessas ajudas, quem sabe? E deve ter, talvez não, com certeza tem vários outros tipos de auxílios e leis que podem ajudar, que a gente não trouxe aqui. Então, às vezes dá para dar uma pesquisada, às vezes você pode procurar esses centros que a gente falou, né? O CRAS ou o CREAS, se você estiver passando por alguma situação que você acha que o que a gente falou aqui não vai poder ajudar, que eles com certeza vão poder ajudar de alguma forma. Obrigada, profissionais, por esse trabalho maravilhoso. Sim. Vamos. E você que está assistindo o vídeo, se tiver indicação também de algum meio que poderia ajudar pessoas que passam por situações parecidas,
pode deixar nos comentários que alguém pode precisar e pode olhar isso, né? Pode ajudar essa pessoa. Se você tiver também algum relato de alguma das vezes que você foi ajudada por esses profissionais maravilhosos, deixe aqui nos comentários que a gente vai amar ler. Tem muitas pessoas que precisam ler também, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu não acredito que esse vídeo terminou porque ele foi gravado 1 milhão de vezes. Eu acho que não terminou, não. Terminou, Anitta. Terminou. Terminou, Anitta. Era isso, né, que a gente falou. Anitta. Eu não acredito! Até o próximo vídeo. Obrigada, gente, por nos assistir até aqui. Espero que você tenha visto até aqui. E se você assistiu realmente até aqui, o que a gente pede? Ai, um emoji. Um emoji de suco de uva. Isso, emojis roxos. Emojis roxos. Isso, muito obrigada, gente. Obrigada, comunidade. Até a próxima. Até.